Sejam todos bem-vindos ao canal Ronaldo Lima Oficial. Este é mais um vídeo da série onde nós tratamos do dia e do mês e do ano da morte de Jesus. Dessa vez nós estamos falando sobre a polêmica: Jesus morreu no dia 14 de Nissan ou no dia 15 de Nissan? Isso do ponto de vista das testemunhas de Jeová. Eu vou falar aqui de modo direto, né? As testemunhas de Jeová, elas acreditam que Jesus morreu no dia 14 de Nissan. Isso foi numa sexta-feira do ano 33 do calendário romano, e que Jesus, no dia 14 de Nissan, comeu a Páscoa oficial judaica, tá? Então, é essa defesa que nós vamos analisar após a vinheta. Para iniciarmos, nós precisamos entender a base, né? Como os judeus entendem o dia. Então, um dia para o judeu, ele inicia no período noturno e termina no período diurno. Isso é muito importante. Agora, a fonte que nós vamos agora utilizar é a fonte do site JW, que diz o seguinte sobre o sacrifício, tá? Da Páscoa. No dia 10 de Abib, de Nissan, as famílias escolhiam um cordeiro ou um cabrito de 1 ano de idade, que seria abatido no dia 14. Na primeira Páscoa, os judeus passaram um pouco de sangue dos animais nas laterais e nas vigas superior das entradas da casa e assaram o animal inteiro e comeram, tá certo? Então, eles dizem que foi aqui. O sacrifício do cordeiro era feito aqui, tá? Entre a tarde do dia 13 e o início da noite do dia 14. Então foi aqui que foi feito o sacrifício, segundo as testemunhas de Jeová, tá? Então, como que era a Páscoa nos tempos bíblicos? Aí vamos lá. Êxodo, aqui está a tradução do Novo Mundo, que diz o seguinte nesse trecho aqui, ó: "E terá que continuar a ser resguardado por vós até o dia 14 deste mês. E toda a congregação da Assembleia de Israel terá que abatê-lo entre as duas noitinhas", que seria, no caso, daquela forma que eu coloquei. Aqui na Bíblia, a tradução do Novo Mundo, a capa cinza, diz o seguinte, ó: "E será aguardado até o dia 14 deste mês, e toda a congregação de Israel abaterá entre o pôr do sol e a noite." Então, é aquilo que eu acabei de mostrar ali. Quando as testemunhas de Jeová diz entre as noitinhas, ele está falando esse período aqui, aonde o sol já está se pondo, porém ainda não se é noite completamente e nem tarde, né? Está nesse período aqui, nesse período de passagem aqui. Para as testemunhas de Jeová, o sacrifício do cordeiro era feito neste momento. Então, seguindo a lógica aqui das testemunhas de Jeová, então no dia 13 para o dia 14, entre aqui essa noite, acontecia o sacrifício. E depois, quando o pôr do sol ele acontecia completamente, acontecia a janta da Páscoa aqui no dia 14, no início da noite do dia 14, tudo bem? E além de ser nesse dia, o israelita comia com pão sem fermento e ervas amargas, tá certo? Então isso é muito importante você guardar, tá? Porque eles comem o cordeiro, não somente o cordeiro. Tem que ter pão sem fermento e ervas amargas. Faz parte da ceia de Páscoa. Tradução do Novo Mundo, só para fundamentar com o texto bíblico, em Êxodo 12, versículo 8, diz o seguinte: "E nesta mesma noite que eles terão que comer a carne, deve comê-la assada no fogo e com pães não fermentados, junto com ervas amargas." Então nós vamos ver também aqui, a Bíblia da capa cinza diz o seguinte: "Naquela noite comerão a carne, devem assá-la no fogo e comê-las com pães sem fermento e ervas amargas." Ou seja, não existe ceia de Páscoa sem pão sem fermento e ervas amargas. Comer só o cordeiro não considera Páscoa. Continuando aqui, a festividade da festa dos pães sem fermento. Logo depois da Páscoa, os israelitas celebravam a festa dos pães sem fermento por 7 dias. Durante esse tempo, eles não podiam comer pão com fermento. Então, continuando então a visão das testemunhas de Jeová, então eles comem aqui na noite do dia 14, a ceia pascual. E aí no dia seguinte, dia 15 de Nissan, é o início da festa dos pães sem fermento, tá? Então,
É isso que defende as testemunhas de Jeová. Só para fundamentar então e fechar aqui esse ponto, a festividade dos pães sem fermento diz o seguinte aqui no site JW. Primeira das 3 maiores festividades anuais dos israelitas começava em dia 15 de Nissan, no dia seguinte à Páscoa. Do jeito que eu coloquei, eles comem a Páscoa no dia 14, no dia 15 começa a festa e ela durava por 7 dias. Nesse período, os israelitas podiam comer somente pães sem fermento, em recordação ao êxodo do Egito. Então tá aí, né, todos os dados oficiais colocando da forma que eu estou apresentando para vocês. Agora aqui, nesse texto, acaba com essa polêmica, né, segundo as testemunhas de Jeová, porque não existe ceia de Páscoa no dia 15 de Nissan. Olha o que está escrito aqui no site JW. Mito sobre a Páscoa judaica. O que é o mito para eles? Os israelitas comiam a refeição da Páscoa no dia 15 de Nissan. Isso é mito, segundo as testemunhas de Jeová. O que é o fato para as testemunhas de Jeová? Para os israelitas, o dia começava no pôr do sol e ia até o outro pôr do sol. Deus mandou que os israelitas abatessem o seu cordeiro logo depois do pôr do sol, que marcava o começo do dia 14 de Nissan, naquele período que eu mostrei. Eles deveriam comer o cordeiro na mesma noite. Sendo assim, os israelitas abatiam o cordeiro e comiam a refeição no começo do dia 14 de Nissan, ou seja, dia 15 de Nissan, não existe ceia de Páscoa. Com todas essas informações oficiais em mente, nós podemos então agora aplicar esse conceito dentro do dia da morte de Jesus, no ano 33. Foi dessa forma, segundo as testemunhas de Jeová. No ano 33 romano, foi numa quinta-feira que caiu dia 13 de Nissan. Aí o sacrifício foi entre as tardes aqui, na quinta para a sexta. E aqui eles jantam na sexta-feira, dia 14 de Nissan. E no sábado, dia 15 de Nissan, começou a festa dos pães sem fermento. Então, para a gente ver como cientificamente é exatamente isso que eles defendem, tá aqui, ó, ano 33, tá? Dia 13 de Nissan no conversor, Thursday, ou seja, quinta-feira. Aqui ocorreu o sacrifício entre essa noite. No dia 14 de Nissan do ano 33, aqui é sexta-feira, ele jantou. E no dia seguinte, né, dia 15 de Nissan, era sábado do calendário romano, do calendário romano aqui, Juliano. Tudo bem? Então, para você ver como é exatamente isso que eu estou colocando que a testemunha de Jeová defende de modo oficial. A partir de agora eu vou fazer alguns contrapontos. Por exemplo, esse aqui, ó. À tarde é com o sol acima da linha do horizonte? Segundo a Bíblia hebraica aqui, aparentemente sim. E ele será degolado à tarde, tá? À tarde. Então passa a ideia de que o sol está acima do horizonte. Aqui também é traduzido nessa Bíblia judaica como o cordeiro vai ser morto à tarde e não entre as noites, na noitinha. Tá falando à tarde. Passa a ideia assim de que o sol está acima do horizonte. Para as testemunhas de Jeová, Êxodo 12:6, essa palavra hebraica que eu selecionei, ela se refere ao período aqui do início do dia, né? Aqui, nessa tarde, né? Próximo à noite. Então, ela se refere ao dia que está iniciando. Se isso é uma verdade, deveria também ser utilizado em Êxodo 29:39, porque é a mesma palavra. Agora, o que diz em Êxodo 29:39? Vamos ver. Diz o seguinte, ó: e é isto que oferecerá sobre o altar: carneirinho de um ano cada um, 2 por dia, continuamente. E oferecerá um pela manhã, seria aqui, um pela manhã, e outro pelas 2 noitinhas. Então, o outro é no outro dia. É isso que ele está falando? Ele está falando, então, o acontecimento que acontece em um dia e o outro no início do outro dia? Eu penso que não. E você? O que você imagina? Conte aí nos comentários. Olha como a tradução do Novo Mundo Capa Cinza, ela passa uma outra ideia. Ó, veja aí na tela. Ela fala que vai ser 2 carneirinhos por dia, tudo bem? Aí ela determina, o primeiro vai ser quando? O primeiro será de manhã, na manhã. E o segundo carneirinho do dia será antes do pôr do sol, antes da noite. Então teria que ser aqui. Então, essa Bíblia aqui da Capa Cinza, ela passa a ideia que é assim: o primeiro de manhã e o segundo à tarde. E não dessa forma como nós havíamos visto, que o primeiro
seria aqui na noite, na tardinha, e o segundo seria de dia. Então, essa Bíblia aqui, ela deixa sem sombra de dúvida que a única forma de você entender o texto é um de manhã e o outro à tarde, isso no mesmo dia. Quero chamar a sua atenção agora para um raciocínio lógico. Quanto tempo precisa para sacrificar o Cordeiro da Páscoa? Segundo aqui o texto de quantos israelitas saíram do Egito aqui no site do JW, diz que foram aproximadamente 600 homens a pé. Se foi 600 homens a pé, e nós sabemos que todo mundo teve que fazer a Páscoa, então vamos lá, Êxodo 12, das 18 horas e 30, mais ou menos às 19 horas, vamos contar que foram 100 mil cordeiros, tá? Aí, cada um tinha que matar o cordeiro na sua casa. Então, nesse período aqui, todas as casas estavam matando o seu cordeiro ao mesmo tempo. Agora, como que podemos aplicar essa mesma dinâmica dentro do conceito nos memoriais, né? Que era o sacrifício feito no templo e não mais cada um fazendo sacrifício em sua casa. Como está dizendo aqui, ó. Não lhe é permitido oferecer sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades de Jeová, seu Deus, lhe dá, mas somente no lugar que Jeová, seu Deus, escolher para ali fazer residir o seu nome. Esse sacrifício era feito no templo, tá certo? E outra coisa, quem sacrificava a Páscoa era os sacerdotes. Em Êxodo, quem sacrificou a Páscoa foi cada homem da sua casa, cada líder de sua casa. No entanto, aqui não era feito assim, é feito com os sacerdotes. Nós vemos isso aqui em 2 Crônicas 30, que diz o seguinte, ó. O rei, seus príncipes e toda a congregação de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Por que eles fizeram isso? Porque não havia um número suficiente de sacerdotes santificados e o povo não tinha se reunido em Jerusalém. Então tinha que estar em Jerusalém e tinha que ter uma quantidade suficiente de sacerdote para fazer o sacrifício. Então nós vemos aqui que não dá para aplicar a mesma lógica de sacrificar tantos animais em tão pouco tempo como foi lá em Êxodo, porque em Êxodo cada um sacrificou o seu cordeiro, então os sacrifícios foram acontecendo no mesmo tempo. Agora, nos memoriais, não. Aí tinha que ter uma quantidade enorme de sacerdote para fazer o sacrifício para o povo no templo. Meu raciocínio lógico trava na seguinte forma: como seria possível sacrificar em pouco tempo tantos cordeiros no templo, das 18h30 até as 18h19 do dia 14 de Nissan, né? Se sacrificar 10 mil cordeiros quando o tempo está assim, ó, até antes do anoitecer. Como seria possível? Eu acho impossível, né? Aí nós vamos vendo aqui, né, que o oficial que foi em Êxodo 12, desse período aqui, todo mundo matou o seu cordeiro na sua casa. Pô, aí é plausível. No entanto, no memorial, precisaria de muito mais tempo para fazer o sacrifício no templo. Então é por isso que as pessoas colocam que foi a partir das 3 horas da tarde que começa a matança do cordeiro. Nós vemos isso na Enciclopédia Judaica, no contexto aqui do sacrifício, e diz, ó, cada família ou sociedade oferecia uma vítima, um cordeiro, tá? Na tarde do dia 14 de Nissan, depois que o sacrifício do Tamid foi morto, ou seja, às 3 horas, né? Ou, no caso, na véspera da Páscoa caísse na sexta-feira, às 2. Então, quer dizer, ele está falando aqui na Enciclopédia Judaica, não sou eu que estou dizendo, que era no dia 14 de Nissan, mas à tarde, às 3 horas da tarde do dia 14 de Nissan, que se matava o Cordeiro Pascual. Agora nós caímos no impasse teológico. O site JW diz que não tem ceia de Páscoa no dia 15, e a Enciclopédia Judaica diz que tem Páscoa no dia 15. E aí, como que nós podemos resolver esse problema? Nós vamos usar aquela velha técnica que é a Bíblia, explicando ela mesma. E aí, você tira suas devidas conclusões. Então vamos lá. O texto de Josué 5 traz luz a essa questão, porque ali naquele cenário ele apresenta uma Páscoa e conta dia a dia do que aconteceu no período dessa Páscoa.
E ali tem um momento importante que só aconteceu desta vez, que foi a primeira vez que o povo comeu produto da terra, ali na terra de Canaã, tá? E porque antes disso eles só comiam maná. E aí levanta a questão, a Páscoa de Josué foi apenas com o cordeiro? Nós vamos ler o texto, colocar isso ponto a ponto, conforme o texto vai apresentando, e nós vamos chegar nessa conclusão, tá certo? Então, a partir desse momento nós vamos ver exatamente isso. Aqui nós estamos com a Bíblia das Testemunhas de Jeová, tradução Novo Mundo. Aqui é Josué 5:10. Nós vamos ler o texto e aplicar a perspectiva das Testemunhas de Jeová. Então vamos lá. Os filhos de Israel permaneceram acampados em Gilgal e passaram a realizar a Páscoa no dia 14 do mês, à noitinha, nas planícies desertas de Jericó. Então, vamos lá. Então aqui, dia 13, na noitinha, nesse momento de passagem aqui, para os TJs aqui foi morto o cordeiro. E aqui, no dia 14, eles fizeram a Páscoa, comeram o cordeiro com ervas amargas e pães asmos. Continuando a leitura do texto, diz o seguinte, ó, versículo 11. E começaram a comer produto da terra, ou seja, antes desse dia não comer o produto da terra, tá? E qual foi o dia que começaram a comer produto da terra? No dia seguinte à Páscoa, pães não fermentados, mas grãos torrados nesse mesmo dia. Então quer dizer, eles não comeram produto da terra até o dia seguinte, o dia da Páscoa, tá? Então, nesse dia aqui, eles começaram a comer produto da terra, no dia seguinte à Páscoa. Só que, lembrando, no dia da Páscoa, segundo as Testemunhas de Jeová, aqui tem que comer produto da terra. Então, quer dizer, ele comeu produto da terra, começou a comer produto da terra aqui ou no dia seguinte à Páscoa? Conseguiram entender aí o raciocínio? Continuando a leitura do texto, em Josué 5:12, né, fala o seguinte: o maná cessou no dia seguinte, quando havia comido produto da terra, e não mais veio a haver maná para os filhos de Israel, e naquele ano começaram a comer produto da terra em Canaã. Então, vamos lá. Houve a Páscoa. No dia seguinte à Páscoa, eles começaram a comer produto da terra. No dia seguinte, dia 16 de Nissan, o maná parou de cair, né? Eles começaram a comer só produto da terra a partir daqui. Então, aqui foi o começo de comer o produto da terra, e aqui o maná para de cair. Na perspectiva das Testemunhas de Jeová fica meio estranho, porque eles deveriam ter comido o produto da terra aqui, porque Páscoa tem que ter pães asmos e erva amarga. Como que eles comeram essa Páscoa aqui, sem o produto da terra, somente com o cordeiro? Essa que está sendo a questão. Então, tá estranho você aplicar a visão TJ nesse contexto aí. Poucos textos ele mostra a Páscoa ponto a ponto como mostra aí. Mas vendo um lugar onde é que mostra ponto a ponto, você vê que dá para perceber que tem uma coisa estranha. Ao meu entender, a única forma de entender esse texto, né, é aceitar a forma que é apresentada na Enciclopédia Judaica, que é entender que o celebrar a Páscoa se trata de sacrificar o Cordeiro Pascal, e isso ocorre na tarde do dia 14. E aí, no dia seguinte da celebração da Páscoa, que é matar o Cordeiro, eles comeram aqui na ceia de Páscoa. Na noite, no dia seguinte, eles comeram produto da terra nessa noite, na noite do dia 15. E no dia seguinte que eles comeram o produto da terra, no dia seguinte, dia 16 de Nissan, o maná não caiu mais. Então, eu só consigo enxergar a harmonia da forma que é apresentada na Enciclopédia Judaica. Um ponto interessante é o dia da preparação. O dia da preparação está correlacionado com véspera, né? Você se prepara antes para executar depois. Você não pode se preparar depois do executado, certo? Você se prepara antes. Então, partindo dessa ideia, né, aparentemente, a visão das Testemunhas de Jeová, o dia da preparação da Páscoa não existe. Ó, vamos aqui a um exemplo. Quando é a preparação do Natal? No dia 24 ou no dia 25? É claro que é no dia 24. Um outro exemplo aqui. Quando se prepara o Ano Novo? No dia 31 ou no dia 1º? É claro que é no dia 31. Aí que entra a questão. Se a Páscoa é no dia 14 de Nissan, quando é o dia da preparação da Páscoa?
dia 13 de Nissan ou no próprio dia 14 de Nissan? Me responda aí nos comentários. Uma das coisas que a Bíblia não deixa dúvida é que Jesus morreu no dia da preparação. Aqui, Jesus já estava morto em Mateus 27, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação. Então, Jesus morreu no dia da preparação. Continuando aqui em Marcos 15, Jesus está morto e aqui era dia da preparação. E aqui em Lucas 23 diz que era o dia da preparação e o dia que Jesus morreu. Tá? Então, eu quero que você repare no seguinte, muitas pessoas vão usar esses 3 textos para falar que era a preparação do sábado, mas segue a mesma primícia que eu coloquei no começo. A preparação do sábado é um dia antes do sábado, porque prepara-se antes, então o dia da preparação sempre é antes. Então, Jesus morreu no dia da preparação e aí a gente pode colocar a preparação do sábado. Beleza? Então, não deixou de ser um dia antes. Então, Jesus morre no dia da preparação do sábado. O texto de João 19 diz que Jesus foi preso e morto no dia da preparação. Só que ele diz aqui que era o dia da preparação da Páscoa. Vocês entenderam agora qual que é o problema que nós estamos diante? A problemática que nós estamos diante é essa. O dia da preparação é, em Mateus, Marcos, Lucas, véspera do sábado é o 6º dia da semana. Então são 2 dias diferentes. Já o texto de João não pode ser entendido assim. A véspera da Páscoa tem que ser entendida no mesmo dia da Páscoa. Falando aqui sobre os dias, a véspera é o dia 14 e o sábado é o dia 15. Aqui em João a véspera é dia 14 e a Páscoa é dia 14 também. Tem que ser entendido dessa forma. Aqui no estudo Perspicaz, as Testemunhas de Jeová tentam explicar o dia da preparação aqui, ó. O dia do julgamento e da morte de Jesus podia ser encarado como a preparação da Páscoa, no sentido de que era a preparação da festividade dos pães não fermentados de 7 dias, que começava no dia seguinte. Eles tentam colocar aqui que preparação da Páscoa, que está descrito em João, não é preparação da Páscoa, é preparação da festa dos pães asmos, né? Então é preparação de uma outra coisa. É isso que tem que ser entendido no ponto de vista deles. Quando nós olhamos para o contexto de João, não parece que ele está falando sobre a preparação da Páscoa no sentido de ser preparação da festa dos pães asmos. Não passa essa ideia. Tanto é que fica evidente aqui em João 18, Jesus aqui tinha sido preso. Então, nós estamos falando do dia da preparação, tá? Jesus foi preso e morto no dia da preparação. Então, aqui é o dia da preparação, né? E segundo a visão das Testemunhas de Jeová, era o dia 14 de Nissan, Jesus já tinha comido a Páscoa. Então, Jesus foi preso, foi levado para o palácio do governador e já era de manhã cedo, ou seja, quem comeu a Páscoa à noite, comeu, porque de manhã a gente sabe que tem proibição, ninguém vai mais comer Páscoa, tá? O cordeiro aí tem que ser queimado de manhã, então já era de manhã cedo, seguindo a lógica, levar Jesus, não entraram no palácio do governador para não se tornar indigno. Aí ele completa que mais pudessem comer a Páscoa. A pergunta é, que Páscoa agora que eles vão comer? Que Páscoa que seria proibido deles comerem se eles tivessem entrado lá? O que tornaria ele impuro, que causaria a proibição de comer a Páscoa, sendo que todo mundo já comeu a Páscoa? Na noite, só comeu a Páscoa, de manhã cedo não tem mais Páscoa para comer. Então, que Páscoa é? Aí vão querer dizer que vai ser os pães asmos? Não vão estar digno para comer os pães asmos? Mas existe essa proibição de comer os pães asmos, de a pessoa se tornar impura para não poder comer pães asmos? Eu desconheço. Eu conheço proibição da pessoa se tornar impura de comer o cordeiro da Páscoa. Isso tem. Tanto é que se a pessoa se tornar impura, ela só vai poder fazer de novo a Páscoa no mês seguinte, que é no segundo mês de Iar, no 14º dia ela vai ter que matar o cordeiro e tal, do jeito que tá lá. Então, quer dizer, eu queria que vocês aí que estão acompanhando, existe alguma proibição, alguma coisa que se torna impuro para a pessoa deixar de comer os pães asmos dos 7 dias? Eu desconheço. Tem. Então, tá totalmente estranho aplicar essa ideia nesse texto aqui. Esse texto passa a ideia sim, que era dia da preparação da Páscoa e eles não foram para não ficar impuro para comer a Páscoa no dia da Páscoa. Preparação antes,
e a Páscoa seria depois. Fechar o pensamento, a gente precisa simplesmente só analisar o contexto bíblico, né? Porque falar que os judeus naquele contexto já tinham comido a Páscoa e não queria ficar impuro para não comer a Páscoa não tem o menor sentido. Porque, como eu já disse, né? Se eles já comeram, então tudo que sobrar da Páscoa teria que ser queimado. Então tá aí o texto. Seguindo aqui a lógica. Então, os homens aqui, nesse contexto, ficaram impuros. Aí não podia preparar o sacrifício da Páscoa. Então, se eles iam preparar, era o dia da preparação. Eles não podiam preparar a Páscoa. Aí foi encontrado impuro. Então, eles tiveram que preparar a Páscoa no segundo mês, no dia 14. E aí eles vão e preparam a Páscoa quando? No dia da preparação. Então, a Páscoa se prepara antes. Então, falar que eles estavam com medo de ficar impuro para comer a Páscoa, né? Que na verdade é a festa dos pães asmos, para mim não tem sentido nenhum. Mas a única forma que eu vejo para harmonizar todos os textos é aceitando que Jesus morreu na véspera da Páscoa mesmo, e ele fez a alimentação no dia 14 mesmo. No entanto, é o primeiro Seder à noite, é uma alimentação especial no dia 14 de Nissan sem fermento, tá? E depois, no dia 15 de Nissan, é o dia da ceia mesmo com o Cordeiro Pascual. Jesus estava morto, por isso ele não comeu. E no dia 16 de Nissan, é o primeiro dia da semana em todos os meses, e foi a ressurreição de Jesus. Penso que só assim mesmo a gente consegue harmonizar todos os textos. O maior argumento que a gente vê, que sempre repete quando nós falamos sobre isso é: olha, mas o texto diz para ser comido naquela mesma noite, por isso que é no dia 14. É bem tranquilo de entender quando você entende que ali é uma sequência lógica. Primeiro, ele fala que no dia 14 à tarde você está preparando o cordeiro, tá? Você prepara o cordeiro antes para no dia 15, você no período noturno, nessa mesma noite, na noite do dia 15, que é a noite sequência da tarde, você tem que comer, e você tem que comer naquela mesma noite, porque não pode sobrar para outro dia, né? Não pode sobrar nem para outro dia e nem para o período da manhã. E de manhã, se sobrar, tem que ser queimado no fogo. É uma sequência lógica, tranquilo de se entender. Muito comum, quando você vai fazer uma fala com uma sequência lógica, que você não fala de forma completa, né? Você pode falar de forma incompleta. E requer que a pessoa que está ouvindo, ela harmonize aquilo que está sendo dito. Por exemplo, num dia aqui, meia-noite, uma pessoa está aqui num barzinho e ela fala: vou embora porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Ninguém vai entender que o amanhã que ele está falando aí vai ser no outro dia. Está falando no mesmo dia. Esse acontecimento será no mesmo dia. Todo mundo vai entender isso. Seguindo essa lógica, aconteceu isso aqui comigo. Eu sou motorista por aplicativo. Uma cliente entrou em contato comigo à meia-noite, aqui, ó, 1h da manhã. E ela queria marcar um horário comigo para eu pegar ela e levar para um destino. Beleza. Aí ela disse que ela ia me falar o horário amanhã. Será que ela ia falar no dia seguinte o horário? Não. Ela falou comigo aqui, depois da meia-noite, mas ela estava falando que ela ia falar no mesmo dia, no dia da conversa. Então, quer dizer, foi exatamente isso que aconteceu no texto bíblico. Quando o texto diz naquela mesma noite, ele está falando dentro daquela sequência. Mata o cordeiro à tarde. Na mesma noite tem que ser comido o cordeiro, porque não pode deixar para o dia seguinte. E amanhã seguinte, aquilo que sobrar tem que ser queimado. É uma sequência lógica. Então, se é à tarde o primeiro acontecimento, o segundo acontecimento é à noite, então já é de outro dia. Se você mata no dia 14, você prepara no dia 14, dia 14 é o dia da preparação, no dia seguinte é o dia 15, é quando você come na refeição noturna, que é a ceia. Tá certo? Então é tranquilo até de entender. Então, fechando aqui, os testemunhos de Jeová, ela acerta quando diz que Jesus comeu a ceia no dia 14 e morreu no dia 14, mas o que ele erra, na minha opinião, é falar que essa ceia era a ceia oficial, a ceia com o cordeiro, tudo direitinho, que está descrito no texto bíblico. Não. Essa ceia é o primeiro Seder, que é uma ceia especial, porém não é a que tem o cordeiro, e eles comem, e aí os judeus ficaram com medo de entrar na casa do governador, porque eles não queriam se contaminar para comer a ceia do dia seguinte ao dia da preparação. Então estava no dia da preparação, eles estavam com medo de comer, de ficar impuro para comer a ceia do dia seguinte, tá certo? Então, dessa forma eu termino esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.